Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos então começar a dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos então curvar as nossas cabeças e vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, que na manhã desse dia se renovou a nosso favor. E por causa dela, Pai, que não somos consumidos pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de, mais uma vez, podermos, ó Pai, render graças ao Senhor e bendizer o Teu nome, prestando, ó Pai, a Ti esse culto. Senhor, Pai, com cada um dos irmãos reunidos em seus lares, os irmãos da igreja, da congregação, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajude nessa noite e nos conduza, ó Pai, a oferecer a Ti algo que seja agradável. Abençoa, Pai, para que tudo que nós fizermos seja com propósito, Pai, de glorificar e engrandecer o Teu nome. Pois é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, nos diz: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos então louvar o Senhor, através dos cânticos, que de fato a nossa vida, como um todo, possa ser uma vida de adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos então cantar ao Senhor alguns cânticos e em seguida nós vamos então passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos então louvar o Senhor nessa noite com alguns cânticos desde os confins da terra. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Grande
seja louvado. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Por fim, Isaías 53.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La 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 la. Amém. Vamos então agora passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então adorar o Senhor agora através da mensagem da sua palavra. Nós estamos estudando, sobre os combates da alma nos domingos à noite. Hoje o nosso texto, que vai servir para a nossa meditação é 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, tá certo? Versículos 1 ao 10. Vamos então abrir e vamos ler esse texto, 2 Coríntios 12, versículos 1 ao 10. Nos diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos então orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado através das nossas vidas, através do estudo da tua palavra, através dos louvores que entoamos, ó Pai, agora há pouco. Obrigado, ó Deus, também pela oportunidade de podermos reunir como família e adorarmos ao Senhor, oferecendo a Ti este culto. Se, ó Pai, com os nossos irmãos reunidos em seus lares, ó Pai, os irmãos da igreja, da congregação, também aqueles que têm, ó Pai, nos acompanhado pelas redes sociais. Dá-lhe sabedoria, para que a Tua palavra, ó Pai, possa ir de encontro aos seus corações e transformá-los segundo a Tua santa e soberana vontade. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós, como foi dito, temos estudado, né, os combates da alma. Hoje o nosso texto é esse de 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Nós vamos falar um pouco sobre o sofrimento, né, mais um pouco sobre o sofrimento. A pergunta é: por que sofremos? Né? Quando nós olhamos e vemos essa pergunta, tem sido feita, né, por dezenas e dezenas de pessoas, milhares de pessoas ao longo da história humana. Né? Por que sofremos? Meus queridos irmãos, a experiência humana, né, confirma a observação feita por Elifaz a Jó. O homem nasce para as dificuldades, ou seja, para o sofrimento, para o enfado. Tão certamente como as fagulhas, né, as dificuldades, ou seja, as fagulhas, as faíscas, né, das brasas vão para cima. Jó 5:7. Mas por que sofremos? Então, o sofrimento caiu sobre a raça humana como consequência do pecado. Até Gênesis 3, no momento ali, o momento em que os nossos representantes, Adão e Eva, desobedeceram ali e comeram do fruto proibido, o sofrimento era totalmente estranho aos seres humanos, e ao resto da criação. Como consequência do pecado, Deus lançou então sobre tudo e todos, a todo tipo de problemas e pesares. Você pode então conferir lá em Gênesis 3, versículos 14 ao 24. Então, a única esperança e a solução definitiva para o sofrimento de toda a criação é Jesus Cristo. Então, Paulo afirma o seguinte lá em Romanos capítulo 8. Vamos ler esse texto, Romanos 8, versículos 18 ao 23. Romanos 8, versículos 18 ao 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós vivemos um corpo decaído, vivemos em um corpo decaído, em um mundo decaído, em uma sociedade decaída, e
com uma natureza decaída agindo dentro de nós, né, inclinando-nos para o pecado. Então, mesmo quando salvos, né, vivendo em Cristo e destinados para a glória eterna, né, todos nós vivemos uma vida que muitas vezes pode ser comparada a um vale de lágrimas, né? Então, como então viveremos? Essa é a pergunta. Como então viveremos? Meus queridos irmãos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, oferece alguma ajuda a todos aqueles que enfrentam o sofrimento, seja ele de que tipo for. Agora, mas para que a Bíblia, né, seja de fato eficaz no combate contra o sofrimento, ela não pode ser distorcida, né, da forma como nós vemos acontecer. Então, muita gente sabe que se a mensagem bíblica não for distorcida, ela nunca será comercializável. Então, Paulo já falava disso quando ele escreveu lá em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão, né, de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, né, entregando-se às fábulas. Então, o apóstolo Paulo ele estava correto quando ele previu que nossos tempos seriam difíceis, né? E que tempos difíceis nós estamos vivendo. Hoje, as pessoas elas são realmente egoístas, elas são avarentas, elas são orgulhosas, arrogantes e muito mais. Confira comigo aí a lista, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos abrir para lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Né? 2 Timóteo 1, aliás, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então percebam aqui que tudo o que hoje é comercializado, no que diz respeito aí à fé, né, só é vendido no mercado se estiver acompanhado de uma mensagem mais ou menos assim. Então, nós podemos ver isso, né? Isso se aplica não somente ao mercado da fé, mas também ao outro mercado, né? O mercado da vida, por aí. Né? Então, a mensagem é mais ou menos assim: olha, adquira tal ou qual, né? Você conseguir, ou para você conseguir desfrutar plenamente do seu lazer. Olha, adquira isso ou aquilo, né? Para você então conseguir desfrutar plenamente o seu lazer. E você sabe como a mensagem da Bíblia precisa ser formulada, né, de forma a se adequar a essa lógica egoísta, avarenta, orgulhosa e arrogante do mercado? De uma forma mais ou menos assim também. Receba de Deus o poder para acabar com a fraqueza, uma fórmula mágica, né? Ou para anular o sofrimento. E assim você conseguirá desfrutar plenamente o seu lazer de felicidade. Então, o mercado quer uma vida sem fraqueza e sem sofrimento. A Bíblia, no entanto, meus queridos irmãos, comunica uma mensagem completamente oposta a esta. Então, a mensagem da Bíblia é: receba de Deus o poder para viver na fraqueza ou atravessar o sofrimento. E assim você conseguirá viver para a glória de Deus e em amor pelo próximo. Então, é isso que está dito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E que se fosse oferecido, né, no mercado da fé, da forma como está, jamais seria comprado, né, no mercado aí dos prazeres desse mundo. Então, confira aí mais uma vez o que é que Paulo escreveu, né, versículos 9 e 10 de 2 aos Coríntios 12. Né, 2 aos Coríntios 12, versículos 9 e 10.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus queridos irmãos, sinceramente falando, que dia que essa mensagem seria vendida por aí? Que dia que essa mensagem, da forma como ela está, seria vendida por aí? A resposta é nunca. O que o mundo quer, e muitos de nós queremos, é poder para acabar com a fraqueza, poder para não ter que sofrer. Então o mundo, ele não quer poder para viver na fraqueza, para aguentar o sofrimento, glorificando a Deus e servindo em amor ao próximo. Por isso que, para atender às necessidades tão centradas no eu de hoje em dia, a mensagem bíblica ela precisa ser drasticamente distorcida, o que muitas vezes, infelizmente, é o que acontece. Agora, qual é o problema de se distorcer a mensagem da Bíblia para que ela seja comercializada? Em primeiro lugar, perde-se a verdade da mensagem bíblica. Fica-se então somente com aquela parte do versículo 4 de 2 Timóteo 4, com as fábulas. Então, o problema de se distorcer a mensagem da Bíblia para que ela seja comercializada é que perde-se a verdade da mensagem bíblica, fica-se apenas com as fábulas. Em segundo lugar, é que anula-se o poder para ajudar quem está atravessando o sofrimento. E assim, sem verdade, sem solução, vai seguindo, a humanidade aí atolada no sofrimento. Por exemplo, a revista Época, de 23 de setembro de 2013, número 800, página 122, falando sobre 800 inovações que mudaram o mundo, publicou 16 ideias que, segundo Alci Carrasco, mudaram radicalmente o mundo. Uma delas é a tarja preta, ou seja, os remédios controlados por prescrição médica. Então o colunista disse o seguinte: os tarjinhas, como ele chamou lá a tarja preta, tornaram a vida mais suportável para um número absurdo de pessoas. Verdade. Graças a eles, graças aos remédios, aos medicamentos tarja preta, elas dormem, acordam. Verdade. Mas agora o perigo, segundo alertou o colunista, e vivenciam uma sensação de felicidade sem nenhum motivo objetivo para isso. Então, que tristeza, meus irmãos, mas que verdade, Quanta gente aí atolada no sofrimento e apenas seguindo a vida, vivenciando uma sensação de felicidade sem nenhum motivo objetivo para isso. Então, para que fiquemos com a verdade bíblica, a verdade da Bíblia, e recebamos pelo Espírito Santo o poder para combater o sofrimento, o nosso objetivo agora será, então, mergulhar no texto de Paulo em busca de instrução. Mas, presta atenção, que fique claro uma coisa, e eu vou até repetir, que fique claro uma coisa, tá certo? Combater o sofrimento, como nós estamos aqui falando hoje, não significa eliminá-lo, não significa erradicá-lo completamente. Isso é impossível, tá certo? Desse lado de cá do céu. Então, quando nós falamos aqui de combater o sofrimento, presta atenção, nós estamos sugerindo verdades bíblicas que nos capacitem a viver na fraqueza ou aguentar o sofrimento e assim conseguir viver para a glória de Deus e em amor pelo próximo. Então, para este fim, o texto que lemos no início é inigualável, segundo aos Coríntios 12, versículos 1 ao 10. Então, há pelo menos aqui nesse texto 3 verdades que Paulo nos ensina em 2 aos Coríntios 12, versículos 1 ao 10. Então, você tem aí o texto diante de você, acompanhe-me nesta jornada e julgue por você mesmo. Então, nossas 3 verdades são, em primeiro lugar, aceite a realidade do sofrimento. Em segundo lugar, entenda a necessidade do sofrimento. E, em terceiro lugar, regozije-se com a sublimidade do sofrimento. Então, entendam, que fique claro, porém, que quando nós estamos falando aqui
sobre combater o sofrimento, nós estamos sugerindo verdades bíblicas que nos capacitem a viver na fraqueza ou aguentar o sofrimento e assim conseguir viver para a glória de Deus. Que fique claro que combater o sofrimento não significa eliminá-lo ou erradicá-lo completamente. Isso é impossível desse lado de cá do céu, tá certo? Então, aceite a realidade do sofrimento, tá certo? Essas 3 verdades que nós vamos ver são importantes não apenas por estarem descritas no texto em tela, mas por serem capazes de nos fortalecer, tá certo? Todas as vezes que nos lembrarmos delas aí em meio ao sofrimento. Então, aceite a realidade do sofrimento, entenda a necessidade do sofrimento e regozije-se com a sublimidade do sofrimento. Então, vamos lá, uma verdade de cada vez. Aceite a realidade do sofrimento em primeiro lugar. Então, meus queridos irmãos, o sofrimento não é a sina de apenas alguns maus sucedidos. O sofrimento é para todo mundo, pois é fruto do pecado de todos nós. Então, nem mesmo os nossos momentos de grande experiência com Deus nos livram do infortúnio do sofrimento. Paulo que nos diga, né? O apóstolo Paulo havia desfrutado de grandes momentos com Deus, através das visões que ele teve, até aquele momento de sua vida. Desde lá a sua conversão, quando Paulo então vê ali a luz, né? O Senhor vai ao encontro de Paulo no caminho de Damasco. Lá no capítulo 16 de Atos, vamos lá, mais uma experiência aí de Paulo com o Senhor, Atos 16, versículos 8 ao 10. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Um pouquinho mais na frente, em Atos 18, versículos 9 ao 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Dentre essas e outras tantas, né? Das muitas visões que Paulo teve, das muitas revelações recebidas, Paulo agora seleciona uma que lhe foi dada 14 anos antes, né? Segundo aos Coríntios 12, versículos 1 ao 6. Então, sobre essa visão, 3 fatos aqui podem ser destacados. Primeiro, a procedência das visões, né? Voltando aí para o texto de Paulo, né? Segundo aos Coríntios 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Então, percebam aqui 3 fatos que podem ser destacados. Primeiro, a procedência das visões. Visões e revelações do Senhor. Em segundo lugar, o privilégio das visões. Versículos 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, a procedência das visões, o privilégio das visões, e um outro fato aqui interessante, o perigo das visões. Versículo 5 até o versículo 6. De tal forma me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, percebam aqui, depois do topo, segundo Paulo, vem o vale. Depois do êxtase, vem aí o sofrimento. Então, Paulo ele faz uma transição das visões celestiais, versículos 1 ao 6, para o espinho na carne, versículos 7 ao 10. E ele nos ensina, então, que a vida ela é tecida de altos e baixos, de momentos alegres e tristes, de sorrisos e sofrimentos, de cores escuras e cores alegres. Então, tais sofrimentos ali, trançados no tecido da vida, Paulo chama
de fraquezas. E vai citar alguns deles, né? Alguns aí desses sofrimentos, versículos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, 3 vezes aqui o apóstolo Paulo faz menção de sua fraqueza ou fraquezas, né? Ele está falando de seus sofrimentos. A seguir, no versículo seguinte, né? No final do versículo 10, o apóstolo Paulo cita esses sofrimentos, fraquezas, né? Sofrimentos por categorias. Paulo fala dos insultos, né? Quando as pessoas planejam maneiras e agem para fazer a fé, né, o estilo de vida, o nível social e cultural, a personalidade, as palavras e o procedimento do outro parecer estúpido, né, ou estranho, ou até mesmo ridículo. São as feridas causadas aí pelo abuso de palavras. Paulo fala das necessidades, né, da dureza, circunstâncias adversas, reveses, falta das coisas, enfermidades e toda sorte de surpresas indesejadas. Paulo também fala aí da perseguição. Feridas, abusos, tanto físicos quanto verbais, acontecimentos dolorosos, o bullying, circunstâncias preconceituosas, exploração, injustiça por causa da fé e de sua posição aí ética e moral. Paulo vai falar também das angústias, né? Calamidades, dificuldades, problemas, pressão externa ou interna, né? Peso na alma, estresse, tensão, tristeza e depressão. Então perceba aqui, meus queridos irmãos, que a fraqueza descrita por Paulo não é alguma tendência que ele tivesse para o pecado, né? Mas diferentes sofrimentos que, de tão intensos, o enfraqueciam física e espiritualmente. Então Paulo ensina com seu exemplo que a vida é assim, pintada com cores alegres e tristes. Mas de onde vem o sofrimento, ou de onde vieram tantos sofrimentos a Paulo? Quais eram as fontes das fraquezas, né, de Paulo? Deus ou Satanás? Podemos dizer que de ambos. De todas as fraquezas, Paulo destaca seu espinho na carne, versículo 7. Nós não sabemos ao certo, né? Nós não temos um consenso entre os estudiosos sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo. Se era um problema físico, uma perseguição implacável. O fato é que isso lhe causava dores indescritíveis. O pastor Augusto Nicodemos, ele nos informa que a palavra usada para o espinho aí nesse texto é scolops. E pode ser igualmente traduzida como estaca. Na literatura extra-bíblica, né, que remonta ao século I, a palavra scolops, né, ou estaca, é usada para se referir à estaca que era usada pelos carrascos ali do Império Romano para empalar, né, os condenados e levá-los à morte. Era uma forma de morte muito dolorosa. O empalamento era um suplício antigo, né, em que o condenado ele era espetado pelo ânus, né, numa estaca pontiaguda, ficando nela exposto até morrer. Então essa é a palavra que é usada aqui. E estudiosos sérios acreditam que a melhor tradução é uma estaca na carne. Mas fosse perseguição, né, ou malária, né, como William Barclay diz, né, ou cegueira, epilepsia, como Tertuliano pensava, enxaquecas violentas, como Jerônimo, e até mesmo feiura, etc. Seja o que fosse esse espinho na carne de Paulo, o fato é que era algo muitíssimo doloroso, que o incomodava, que o inquietava e perturbava profundamente. Afinal, meus queridos irmãos, quem conseguiria viver bem com essa estaca, né, com esse espinho enfiado no corpo ou na alma? Ademais, meus queridos, tal espinho na carne se tratava de algo contínuo. O verbo aí no tempo presente indicando persistência. E muito humilhante também,
pois eram golpes no rosto, né, como o punho fechado. Já falei isso aí em outra mensagem, quando estávamos estudando 2 aos Coríntios. Né? Então, 2 aos Coríntios 12:7, foi-me dado ou foi-me posto, ou tem sido me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, esbofetear. Então, doloroso, humilhante e persistente. Essa, meus queridos irmãos, era a natureza desse sofrimento de Paulo. Mas de onde vinha? Vinha de Satanás. Era um mensageiro de Satanás. Agora, note bem que, assim como foi no caso de Jó, o diabo não agiu sem limites ou restrições. Deus estava no comando. O texto diz: foi-me dado ou foi-me posto um espinho na carne, né, para me atormentar, para me esbofetear. Então, a expressão aí, foi-me dado ou foi-me posto, indica que Paulo estava consciente, né, de que Deus estava no controle daquilo, né, de que tudo acontecia com a permissão ou pelo decreto de Deus. Às vezes, meus queridos irmãos, nossos sofrimentos podem ter origem satânica. Podem. Mas eles sempre são controlados e dosados por Deus, para o bem daqueles que são chamados por Deus. Então, portanto, o que nós precisamos fazer é aceitar a realidade do sofrimento. O sofrimento é inerente a todos nós. É consequência dos nossos pecados. Né? Então, todos nós vamos passar por sofrimento. Muitas vezes, né, Deus vai usar esses sofrimentos para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, o propósito, muitas vezes, do sofrimento na nossa vida. Então, em primeiro lugar, aceite a realidade do sofrimento. Tá certo? Ele vem para todos. Então, em segundo lugar, entenda a necessidade do sofrimento. Então, nossa atitude diante do sofrimento não é a mesma de Deus. Nós sempre pedimos, né, em meio ao sofrimento, para Deus remover nossas dores. Isso é um instinto natural. Veja que até mesmo o apóstolo Paulo rogou, e não somente uma vez, para que o Senhor afastasse dele aquele espinho, tirasse dele. Deus, no entanto, meus queridos irmãos, tem sempre algo em mente, muito melhor para nós, através do sofrimento. Então, Paulo demorou, mas ele entendeu essa lição. Né? Então, versículo 7 ao 9, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim ou o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu mais me gloriarei, né, alegremente em minhas fraquezas. Então, percebam aqui que a atitude de Deus diante de nossos sofrimentos é sempre diferente. É sempre diferente da nossa atitude e também da atitude dos outros. Então, o mundo, as outras pessoas, muitas vezes nós mesmos, e também Satanás, quando infligem sofrimento, tem como objetivo a destruição. E tudo bem se orarmos suplicando pela graça de Deus. Paulo fez, versículo 8. Mas o propósito de Deus é muito maior do que conseguimos enxergar. Né? Mas ele me disse: Paulo, chegue de orar, ouça. Né? Então, foram muitos os sofrimentos que fizeram Paulo aprender que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o sofrimento é indispensável para nós. Assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu e realizou sua obra através de sofrimento, também nós aprendemos pelo sofrimento e servimos melhor através do sofrimento. Então, vamos lá. O sofrimento ele é indispensável para nós. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Vamos lá? Hebreus capítulo 5, versículos 8 ao 9. Vamos então ler esse texto. Hebreus 5, versículos 8 ao 9, que nos diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu,
E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então percebam aqui, o sofrimento é indispensável para nós, assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, realizou sua obra através do sofrimento, Hebreus capítulo 13, versículo 12, que nos diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Então, assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu e realizou sua obra através do sofrimento, também nós aprendemos pelo sofrimento. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, que nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu e realizou a sua obra através do sofrimento, também nós aprendemos pelo sofrimento e servimos melhor através do sofrimento. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, versículo 24. Que diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o sofrimento é indispensável para nós. De novo, assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu e realizou a sua obra através do sofrimento, também nós aprendemos, pelo sofrimento e servimos melhor através do sofrimento. Então, por que o sofrimento é necessário? Por que o sofrimento é necessário? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, o sofrimento é necessário para olharmos para Deus. Capítulo 12, novamente aí de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo vai dizer, olha, para impedir que eu me exaltasse, eu me ensoberbecesse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, foi-me posto. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então percebam aqui que o sofrimento não é para Deus nos destruir, mas para Ele não nos perder para nós mesmos. É para nos ensinar a olhar para Ele, tirar os nossos olhos de nós, olharmos para Ele. O Paul David Tripp, ele postou em sua conta no Twitter, há alguns dias atrás, não lembro agora ao certo quando, o seguinte: seu Senhor desviará a sua direção, enquanto Ele o leva a um caminho muito melhor. Seu Senhor, lhe enviará uma tempestade, não para puni-lo, mas para resgatá-lo de uma tempestade do coração que o tem em suas mãos e deixaria um rastro de destruição em sua vida. E ele continua e termina: Deus derrubará o que você destruiu, não porque Ele está com raiva de você, mas porque Ele te ama e está fazendo uma base melhor sobre a qual construir. Então o sofrimento não é para Deus nos destruir, mas para Ele não nos perder para nós mesmos. Por que o sofrimento é necessário? Para olharmos para Deus. Em segundo lugar, o sofrimento é necessário para buscarmos a Deus. Versículo 8, Paulo diz que por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Então o sofrimento não é para ser usado contra Deus, como muitos fazem, nem para vivermos a vida lamentando, mas para nos fazer buscar a Deus. É para nos ensinar a buscá-lo. Então percebam, meus amigos, um tempo aqui, meus queridos irmãos, de sofrimento em meio a essa pandemia. Esse sofrimento não é para ser usado contra Deus. Infelizmente, muitos nesse tempo, ao invés de buscar o Senhor em arrependimento, clamando o seu perdão, têm culpado ao Senhor. Percebam que o sofrimento não é para ser usado contra Deus, nem para vivermos a vida lamentando, mas para nos fazer buscar Deus, é para nos ensinar a buscá-lo. Paulo, em meio ao sofrimento, roga ao Senhor. Então, por que o sofrimento é necessário? Para olharmos para Deus, para buscarmos a Deus. Em terceiro lugar,
O sofrimento é necessário para dependermos de Deus. Em resposta ao clamor de Paulo, Deus disse: a minha graça te basta, né? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então percebam aqui que o sofrimento não é para nos fazer desgostar da vida, mas para nos ensinar que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. É para nos ensinar a depender dele. Então por que o sofrimento é necessário? Para olharmos para Deus, para buscarmos a Deus, para dependermos de Deus e mais, para servirmos a Deus. Versículos 9 e 10, a parte B do versículo 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, meus irmãos, o sofrimento não é para nos tornar inválidos. Longe daquela ideia de que o sofrimento não pode habitar a vida do crente, o crente não pode sofrer, se sofre é porque tem alguma coisa errada, está em pecado, está sob maldição, é porque não tem aderido à campanha tal, né? Virou até jargão aí em alguns lugares: pare de sofrer, venha para cá. O sofrimento não é para nos tornar inválidos, mas para nos capacitar para o serviço. É para nos ensinar a ministrar em amor pelo próximo e para a glória de Deus. Como nós falamos no início, meus queridos irmãos, o sofrimento é indispensável para nós. Porque quando somos fortes, né? Fortes aí na nossa força, nós rebatemos os insultos, saímos por cima, né? Revertemos nossas necessidades e seguimos nosso próprio caminho. Revidamos então aos que nos perseguem para destruí-los. Reagimos para sair da angústia sem dela tirar qualquer proveito para o crescimento e a glória de Deus. Mas quando somos fracos, nós conseguimos, pela força de Deus, responder e servir em amor pelo próximo e para a glória de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Nos diz assim, versículos 3 ao 6. Segundo aos Coríntios 1, versículos 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então percebam aqui que o sofrimento é necessário, pois ele é pedagógico. Meus irmãos, Deus é um professor diferente dos nossos professores. Os nossos professores, eles dão a lição e depois aplicam a prova. Mas Deus não. Primeiro ele dá a prova e depois ensina a lição. Então lembre-se sempre, meus queridos irmãos, de que o sofrimento sempre tem um propósito, mais que uma causa. Tá certo? Então Deus, ele não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se ele não remove os nossos espinhos, é porque ele está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Então o sofrimento é necessário. Tá certo? Então, olhando aqui para aquilo que nós estamos aprendendo sobre o sofrimento, aceite a realidade do sofrimento, entenda a necessidade do sofrimento e, por fim, regozije-se com a sublimidade do sofrimento. Meus queridos irmãos, ao atingir a maturidade cristã, a pessoa, assim como Paulo, não se ostenta de suas conquistas, mas de suas fraquezas. Por quê? Segundo aos Coríntios 12, versículos 9 e 10. Mas ele disse: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, que sublimidade e que valor há no sofrimento? Paulo diz: o poder de Cristo repousa sobre nós. O poder de Cristo arma a sua tenda sobre nós. A glória de Deus brilha através de nós. Nossa força impede a glória de Deus de repousar sobre nós. Mas a nossa fraqueza a atrai. Afinal, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, ao atingir a maturidade cristã, a pessoa, assim como Paulo, não se ostenta de suas conquistas, mas de suas fraquezas. Então, viver sem sofrimento, meus queridos irmãos, é impossível. É impossível viver sem sofrimento. Mas quando nós conseguimos, pela graça de Deus, aceitar a realidade do sofrimento, entender a necessidade do sofrimento e regozijar-nos com a sublimidade do sofrimento, nós encontramos força para viver na fraqueza ou aguentar o sofrimento. E assim conseguiremos viver para a glória de Deus e em amor pelo próximo. Talvez, meus queridos irmãos, você já tenha ouvido essa história, mas é bastante apropriada. Certa vez, uma menina encontrou um casulo pendurado num galho no meio da floresta. Ela pegou o casulo, levou-o para o quarto e colocou dentro de uma jarra de vidro, esperando então o dia que a borboleta emergiria ali daquele casulo. Num belo dia, ela viu a borboleta dentro do casulo tentando sair. A borboleta lutava muito, enquanto tentava sair através da abertura do casulo. A menina, então, observando aquela cena angustiante, decidiu ajudar o pobre inseto a sair sem muito esforço daquele casulo. Porque o caminho ali era bem apertado, a saída era bem pequena. Com boa intenção e muito cuidado, a menina então abriu um pouco mais a fenda do casulo. Depois disso, a borboleta conseguiu sair rapidinho, sem muito esforço. Mas uma coisa estranha aconteceu. Em vez de abrir duas belas asas, a borboleta exibiu duas asas murchas, enrugadas, feias e inúteis. Por quê? Meus queridos irmãos, Deus projetou a borboleta e o seu casulo para que no ato de sua saída, dessa abertura apertada, ela sofra e lute para endireitar e fortalecer as suas asas. Portanto, sem a pressão da abertura apertada, a borboleta teve roubada a beleza de suas asas e, o mais importante, dela foi roubada também a habilidade de voar para os céus. Ela ficou condenada a se arrastar pelo chão. Meus queridos, lembre-se sempre, quando somos fracos é que somos fortes. O poder de Cristo se aperfeiçoa em nossa fraqueza, em meio ao sofrimento. Que não sejamos como aqueles que lutam contra o sofrimento no sentido de dissipá-lo, de erradicá-lo, mas que possamos entender, que possamos aceitar a realidade do sofrimento, entender a necessidade do sofrimento e regozijarmos-nos com a sublimidade do sofrimento. Que possamos aprender a lição que Paulo aprendeu. Que quando somos fracos é que somos fortes. Que o poder de Cristo se aperfeiçoa em nossa fraqueza, em meio ao sofrimento. A nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos conceda sabedoria. Para que possamos, de fato, olhar para o sofrimento dentro da perspectiva, através da perspectiva bíblica. Olhando para o sofrimento, dentro da perspectiva bíblica, do olhar de Deus. Lembrando que muitos têm, infelizmente, comercializado, ou para que a sua pregação, a sua mensagem seja aceita, distorcido a verdade.
A verdade é que o sofrimento é indispensável. Nossa atitude diante do sofrimento é aceitar a realidade dele. A nossa atitude é procurar entender a necessidade do sofrimento. A nossa atitude é regozijar-nos com a sublimidade do sofrimento. Que lição maravilhosa o apóstolo Paulo nos ensinou nessa noite. Que possamos aplicar as nossas vidas. Que possamos glorificar o Senhor em meio ao sofrimento. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Que ela possa, Pai, de fato penetrar os nossos corações, nossa alma, transformando-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, em meio ao sofrimento, podermos glorificar o Senhor. Podemos, ó Pai, buscar o Senhor, entender o quanto nós somos dependentes de Ti. Nos dá sabedoria, ó Pai, para isso. Senhor, Pai, com os nossos irmãos espalhados, ó Pai, pela face dessa terra. Fortalece, Pai, aqueles que têm sofrido. Que eles possam, ó Pai, entender a natureza do sofrimento. Que tudo, ó Pai, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Converte, ó Pai, os céticos. Tem misericórdia deles. Pois é em nome de Jesus que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço por tudo. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Acompanhe as mensagens aí pelo canal da igreja no YouTube. Compartilhe, né, com seus amigos, seus familiares, para que a mensagem possa alcançar mais pessoas, tá certo? Se inscreve lá no canal e ajuda aí, tá certo, na divulgação do Evangelho. Um abraço e até o nosso próximo encontro.